Boa noite. Meu nome é Zilan Costa e Silva e aqui é o Jogo do Poder. Essa noite nós vamos conversar com Ana Patrícia Dantas Leão, que é atual vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional da Bahia e futura candidata nas próximas eleições. Ana Patrícia, é um prazer tê-la aqui com a gente hoje. Novamente, muito obrigada, Zilan. Para mim é uma alegria estar de volta ao seu programa e, sobretudo, com você, que é um querido amigo. Ana Patrícia, me diga uma coisa, o que foi que levou você lá atrás, a se envolver com as questões da Ordem dos Advogados, atuar institucionalmente, não em prol de si própria, mas em prol da comunidade? Eu vou começar lhe dizendo que eu sempre atuei ao longo desses 9 anos a serviço da OAB. Eu nunca aproveitei da OAB. Então, assim, eu quero começar dizendo isso, que eu sirvo há 9 anos da OAB, nunca tendo me servido. Eu comecei, assim, a me encantar pela OAB, pela possibilidade de forma coletiva, colegiada, promover mudanças significativas para a minha advocacia, né, para a profissão. Porque eu enxergava que nós, advogadas e advogados, nós estávamos muito abandonados, muito solitários, e a transformação da nossa condição só é possível de forma coletiva, dando as mãos para outros tantos colegas. Então, assim, a minha motivação primeira foi essa. E você acha que ao longo desse período todo você conseguiu bons resultados? Sim. Eu vejo o cenário da advocacia em 2012, né, quando eu comecei a me envolver. E hoje nós tivemos, sim, muitas transformações positivas para a advocacia e para a nossa instituição, mas acredito que nós podemos fazer ainda mais e diferente. Agora, por que tanta resistência a seu nome a virar presidente? E eu não estou falando disso agora, não. Eu estou falando disso quando da segunda eleição que você participou, que você foi para vice-presidente, na terceira eleição que você participou, que você continuou vice-presidente, e depois de novo. Por que essa resistência tão grande a lançar seu nome imediatamente? Assim, naturalmente que a minha perspectiva, né? Para você ter, assim, eu tenho, Zilan, predicados que são difíceis de serem aceitos por quem está no poder e por quem se sente detentor e dono eterno do poder. Eu sou uma mulher independente e a independência é algo difícil de ser suportado. E, além de ser independente, eu não tenho tolerância a subserviências. E se ter o apoio onde eu estava, era necessário você renunciar à sua independência e ter uma subserviência, para mim, impossível. Eu não abro mão da minha independência, eu não abro mão da minha história, eu não abro mão da minha essência. Agora, deixa você falando isso, você me provoca, né? Assim, eu não posso deixar agora de comentar sobre essa sua resposta. Você acha que a outra chapa não conquistou essa independência e esse valor que você propara como tão importante? Eu acho que você está falando da chapa da situação, naturalmente. Eu acho que a chapa da situação é uma chapa de pessoas muito valorosas, mas organizadas no propósito de evitar que eu me torne presidente. Então, assim, eu sendo eleita, Zilan, eu vou poder, com todo orgulho, olhar para a advocacia, agradecer e dizer que eu me tornei hoje pré-candidata, e se esta for a vontade da advocacia a presidente, por conquista, por luta e por independência, jamais por conchavo. Você falou uma coisa interessantíssima, que eu vou continuar lhe provocando. Me provoque. Ou seja, nós teremos uma mulher presidente na OAB, primeira vez em 90 anos. Sim. Isso já é um sucesso, e esse sucesso se deve a você. Não dá para tirar esse seu troféu. Isso aí é uma medalha de primeiro lugar que você já conquistou. Agora, você acha que nós teremos uma presidente mulher por sua própria causa, porque a candidatura de uma mulher na chapa que você chama de situação se dá exclusivamente por sua causa? Sim, eu não tenho a menor dúvida disso. Assim, os fatos estão postos. Nós tínhamos candidatos já postos dentro do grupo, né? E que hoje não mais são, em razão da minha postura de não aceitá-los como candidatos. Na semana passada, Sim, nós entrevistamos o candidato a vice, o pré-candidato a vice na sua futura chapa. Sim. Tem que tomar cuidado aqui com essa legislação eleitoral, né? Mas, assim, justamente ele não me respondeu, acho que talvez não pôde, na época, me responder, porque eu sei, pelas minhas fontes, que havia um acordo
para que o candidato, nesta eleição, fosse outra pessoa. Sim. E a sua saída acabou derrubando essa candidatura dessa outra pessoa, porque totalmente inviabilizou-a, certo? Sim. É uma leitura, né? Assim, existia, sim, um acordo no grupo para que o candidato fosse Luiz Coutinho. A minha saída, naturalmente, não inviabilizou. Né? Na minha perspectiva, essa foi a desculpa para não se cumprir algo que já não queria que fosse. Porque quando eu saio, Zilan... Mas coisa importante, então você confirma que havia um acordo. Existia um acordo para que Luiz Coutinho, o atual presidente da CAAB, fosse o candidato à presidência do grupo. Ou seja, mais uma vez estavam lhe inviabilizando a candidatura? Mais uma vez estavam inviabilizando e mais do que isso. O acordo estava posto e existia uma construção do nosso presidente, que é Fabrício, de uma reeleição. Né? Então, assim, por isso que eu disse, a minha saída jamais poderia ser a justificativa do não cumprimento do acordo. Porque o acordo é para que Luiz Coutinho viesse a ser, mas o nosso presidente Fabrício já estava, paralelo ao acordo, construindo a sua reeleição. Perfeito, mas não seria uma certa pretensão da direção, seja ela qual for, e você faz parte Sim, claro. dessa administração, não é um pouco de pretensão achar que um acordo fosse capaz de deixar o advogado que está nos assistindo hoje satisfeito com esse tipo de opção? Eu acredito. Eu acredito que já de algum tempo a ordem esqueceu da necessidade, da importância de ouvir a advocacia. Né? E assim, a ordem existe para servir a advocacia. E o servir inclui, inclusive, na composição dos seus representantes. Nós não podemos acreditar que nós somos detentores de um poder de impor acordos, pactos, de uma sucessão indefinida na ordem, até porque a alternância é necessária, Zilan. Nós precisamos alternar a condução da liderança da ordem. A advocacia precisa se sentir representada. E esta representação agora vai ter, graças a um ato de uma mulher. Né? Assim, que teve Angela Davis tem uma frase que eu acho fantástica, que fala que quando uma mulher negra se levanta, ela modifica toda a estrutura da sociedade. E é verdade. Angela Davis, para o nosso telespectador, filósofa americana, grande lutadora pelas questões raciais americanas e também as questões feministas. Importante você trazer a Angela Davis, sobretudo na Bahia, né? Que é a Bahia também das questões raciais. E aí você me traz uma outra questão. Mulher negra, questões raciais, questões de gênero. Você acha que a sua participação hoje vai fazer uma transformação na futura OAB? O OAB do futuro será diferente do que ela é hoje? Eu acho que a minha atuação desde 2016 já trouxe mudanças para a OAB. Tá? Porque desde 2016 eu já luto internamente para que nós, mulheres, não fôssemos um símbolo sem conteúdo de ações. Um símbolo sem trabalho. Inclusive, quem buscar fazer uma pesquisa no YouTube, Zilan, nós temos lá a 2ª Conferência Estadual da Mulher Advogada, o encerramento. Eu faço um discurso muito forte, olha o que eu estou falando ali, de 2018, da importância de nós, mulheres, na instituição não sermos um símbolo, da importância da valorização da mulher preta no nosso Estado. Então, desde 2016, Zilan, eu venho trabalhando para que nós, mulheres da advocacia e da gestão, que nós tivéssemos espaços efetivos. Agora, em 2021, quando eu decido me distanciar de um grupo político, eu provoco, eu não tenho a menor dúvida disso, a maior transformação na história da OAB. Agora, é importante deixar claro que você está fazendo um distanciamento político, mas não é um processo de inimizade. Você está simplesmente dizendo, olha, esse caminho não é o caminho que eu sonho para a OAB. O meu sonho é outro. Não quer dizer que você é inimiga de quem está ficando para trás. Eu não sou inimiga de nenhuma das pessoas com as quais eu caminhei ao longo de 9 anos. Ao contrário, eu nutro admiração e respeito por todas elas. Espero que assim que seja recíproco, né? Que as pessoas compreendam que eu sou uma mulher independente e que eu tenho o direito de fazer as minhas escolhas políticas e institucionais e seguir caminhos que possam me levar
aonde eu quero chegar, Zilan. Mas antes de falar onde você quer chegar, nós vamos falar de onde você já passou e o que você já apresentou para a advocacia. Mas esse relatório é no próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais. É rapidinho com a Ana Patrícia Dantas Leão, atual vice-presidente, e dependendo, o resultado só depois das eleições. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite com Ana Patrícia Dantas Leão, atual vice-presidente da OAB e pré-candidata às eleições deste ano. Ana Patrícia, no bloco passado, eu fiquei de lhe perguntar o que você já realizou. Eu sei que você realizou algumas coisas, mas o telespectador precisa entender desde o começo qual foi a sua proposta e o que foi que você conseguiu fazer, apesar de não ter sido privilegiado em todas essas eleições passadas com seu projeto. Me conte aí. A minha trajetória na OAB, ela começa em 2013, tá? Então, de 2013 a 2015, eu fui conselheira suplente e tive a oportunidade de ser vice-diretora da Escola Superior de Advocacia, onde eu tive, assim, Zilan, assim, foi um momento muito especial, porque foi ali, de 2013 a 2015, que eu conheci pela primeira vez a extensão e, assim, todas as particularidades da advocacia no nosso estado. Eu fiquei à frente de dois projetos muito importantes, de outros, mas sim dois muito relevantes, que foi o processo judicial eletrônico, que chegou em 2014, então assim eu fiquei à frente da capacitação da advocacia na capital e no interior. E no ano seguinte, 2015, veio o nosso novo Código de Processo Civil, que também ficou sob a minha responsabilidade, e nós fizemos um grande programa de capacitação da advocacia. Então... Se você não tivesse feito isso, o advogado não sobreviveria à pandemia, não é isso? Nossa, é o que nós precisamos agora, né? De apoio nesse período de pandemia, enfim. Aí, de 2016 a 2018, eu sou então eleita vice-presidente de Luiz Viana. E naquele primeiro mandato, foi a minha primeira experiência em diretoria da OAB. Eu fiquei à frente de lutas que eu considero muito importantes. Eu tive a oportunidade de liderar a luta da advocacia contra a desativação de comarcas, que é um projeto que, assim, 2017, ele vem com um número maior de comarcas, mas que ele teve início desde 2012, com a reunião de comarcas. Em 2017, veio um projeto de desativação de 101 comarcas, Nizam. Foi um processo muito forte, de um impacto muito negativo para a sociedade e para a advocacia. E eu fiquei à frente desse projeto. Nós conseguimos, assim, em um trabalho de construção muito intenso no tribunal, assim, reduzir o número das desativações. Nós não conseguimos, né? Algumas foram desativadas. Judicializamos a questão na Justiça Federal, mas houve uma autorização da Justiça Federal para a desativação. Hoje o processo está em recurso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Eu também estive à frente de lutas pela valorização dos honorários advocatícios, honorários dativo, essa luta que recentemente nós tivemos uma conquista por meio de uma decisão da Justiça Federal. Começa em 2016, quando nós tentamos junto, e na verdade com o apoio da Defensoria Pública, ter projetos de valorização dos advogados que exercem no interior do estado da Bahia, sobretudo, uma advocacia dativa, com muita dificuldade, Zilan, de ser remunerado ao final de uma árdua trajetória. Eu tive à frente de lutas pela valorização dos danos morais, que é uma luta, Zilan, que interessa diretamente ao jovem advogado que atua, sobretudo, nos juizados, porque houve uma campanha articulada mesmo de redução do valor dos danos morais e por conta dessa redução dos honorários advocatícios, eu estive à frente de lutas de valorização da mulher advogada. Hoje nós temos um Estatuto da Advocacia e um Código de Processo Civil que é resultado de luta das mulheres do sistema OAB. Inclusive, as mulheres baianas participaram dessa construção. Nós estivemos à frente de uma humanização do sistema judiciário para as mulheres. Hoje nós temos uma sala de amamentação no Fórum Rui Barbosa, coisa que era inimaginável pensar antes. Sua experiência mesmo, eu vou lhe lembrar uma coisa que talvez você tenha esquecido, porque talvez foi um pouco traumático e você tenha colocado na sua memória. Mas eu me lembro bem, logo depois de você ter sido eleita vice-presidente da OAB, houve a posse da eleição da presidência de uma mulher também,
do tribunal, e houve uma indelicadeza no assentar das mesas que você estava representando a OAB naquele momento. Esse processo de humanização das mulheres começou ali também, né? Sim. E é interessante, Zilan, você trazer esse fato, porque foi a posse. Você pode não ter se lembrado, mas eu estava lá presente. Estava, né? Uhum. Foi assim, um momento muito difícil. E eu, no início, né, da gestão como vice-presidente, naturalmente com menos experiência do que eu tenho hoje. Então, assim, na posse da presidente, como o presidente Luiz Viana não pôde estar presente e eu estava ali representando não o presidente, isso é bom, porque a vice-presidente não representa a pessoa, mas a instituição, portanto, a instituição estava ali representada na minha pessoa e eu não tive assento, não tive espaço e foi realmente algo muito constrangedor, porque todos tiveram espaço, menos a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Ali começa, Zilan, seguramente, a minha batalha. Mas perceba que a minha batalha para assim, o respeito ao meu espaço enquanto uma mulher ocupando um cargo de direção não foi somente perante o Poder Judiciário. Lamentavelmente, foi também dentro da instituição para a qual eu fui eleita. Me explique isso aí. Como é que funcionou esse negócio e por que foi tão difícil isso? Difícil porque as pessoas, assim, nós estamos falando de 2016, né? 2016. Mas nós não estamos falando do século XIX, não. 2016 é século XXI. Mas nós estávamos, a OAB, por muito tempo, lá esteve. Porque a OAB, Zilan, ela é uma amostra da sociedade. Ninguém acha que é diferente. Ela tem o bom e o ruim que a sociedade tem. Tudo bem que advogado tradicionalmente é conservador, mas ele não pode ser do século passado, não, é? Mas mudança cultural, Zilan, não acontece da noite para o dia. Leva tempo, demanda coragem, demanda que mulheres tenham, assim, a coragem de tomar posições, porque é difícil você tomar posições e muitas vezes você não é sequer compreendida pelas suas posições, mas, assim, todos querem uma mulher para sair na foto. Mas quando querem tomar decisões políticas, fecham a sala, tomam as decisões entre eles, depois de tomar a decisão, querem tirar a foto com a presença da mulher. Então, essa foi uma luta por muito tempo. E você acha que essa candidatura agora de mulheres em geral nessa campanha é também uma questão para tirar foto? Zilan, de certa forma, é um resultado do lançamento de sua candidatura. Eu acredito que as colegas advogadas que estão titularizando a chapa são mulheres que vão honrar a história das mulheres na Bahia. Eu acredito. E seguramente a minha candidatura, e é somente dela que eu posso falar com total segurança e tranquilidade, a minha candidatura é uma candidatura de independência. Eu disse aonde eu queria estar. Eu não aceitei que ninguém dissesse qual seria a minha posição e quando eu poderia caminhar e avançar. Então, assim, a minha candidatura é uma candidatura, um ato de independência e respeito às mulheres advogadas do meu estado. Zilan, eu não sei aonde essa trajetória vai nos levar, porque somos um grupo e cada vez mais numeroso. Mas eu tenho muito orgulho mesmo, hoje, assim, na minha caminhada, dizer que eu estou deixando para minha menina, minha Lulu, um exemplo muito forte, sabe, de que ela vai ser sempre do tamanho dos sonhos dela, que ela não deve aceitar que ninguém, nem homem, nem mulher, diga qual é o lugar dela na sociedade e no mundo. Eu não vou falar mais nada nesse bloco, só no bloco que vem. E acabou por aqui, voltamos já no Jogo do Poder. Até já! Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Ana Patrícia Dantas Leão, atual vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e pré-candidata a presidente. Ana Patrícia, no bloco passado, você terminou de uma forma tão bacana que eu não tive nem perguntas para lhe fazer, o que é uma raridade. Mas vamos continuar agora. Eu perguntei isso para Carlos Toril na entrevista da semana passada e eu vou lhe perguntar também. Na semana passada eu recebi uma postagem do presidente Luiz Viana dizendo que ele apoiava a candidatura da candidata que ele apoia e que ele seria um grande orgulho
de ela ser a primeira presidente mulher? Você foi a primeira vice-presidente, a primeira isso, a primeira aquilo, a primeira aquilo. Você não se sente traída por ele quando ele faz uma afirmação como essa? Já que se falar dessa palavra traições por aí, a torto e a direito? Eu tenho ouvido muito, Zilan, essa palavra, traição e deslealdade. A minha carta de despedida de um projeto político, na minha carta, eu tratei de assuntos que eu considero possíveis a dar esclarecimentos para a advocacia, mas preservando, sobretudo, a minha instituição, que eu amo muito, e as pessoas com as quais eu caminhei ao longo de 9 anos. Se eu, Zilan, desejasse, que eu não desejo, falar dos detalhes da minha trajetória na OAB, eu tenho certeza que a advocacia teria condições de dizer se houve ou não traição e quem é o grande traidor dessa história. Mas você vai falar um negócio desse para um jornalista e não vai me contar o que é isso que aconteceu? Você não vai fazer isso comigo, né? Então, por favor, desembuche. Eu vou lhe dizer, Zilan, que eu tenho muito respeito pelas pessoas. E a OAB, ela é maior do que cada um de nós. A OAB é maior do que a Ana Patrícia, a OAB é maior do que... Mas essas pessoas respeitaram a Ana Patrícia dentro da OAB? Eu preciso lhe perguntar isso. Eu acho que as mulheres foram traídas, não é a Ana Patrícia. Porque eu não estava ali como uma representação individual. Eu estava ali como a primeira mulher a ser vice-presidente da história da OAB da Bahia. A traição não é a mim. A traição é as mulheres da advocacia baiana. E hoje, assim, este meu ato de me levantar e sair e seguir a minha trajetória é também uma mensagem para todos aqueles que acham que nós estamos ali para executar e de que são donos ao menos do meu destino e da minha vida, dizer que não são. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade na minha trajetória e na minha caminhada. Eu tenho muita segurança da minha lealdade, Zilan, da minha lealdade com os valores que eu sempre defendi, com a advocacia. Eu amo a advocacia. Zilan, eu vivo da minha profissão, exclusivamente da advocacia. Eu sei o quão difícil é advogar hoje na Bahia, diante de um poder judiciário, que faliu, diante de um poder judiciário que não enxerga a advocacia como parte da sua estrutura e, sobretudo, de uma instituição tão importante como a OAB, que acredita que defender a advocacia é realizar desagravos. Eu prefiro que você seja leal aos advogados e não a quem é da direção da OAB. E é essa a conclusão que eu quero dizer. Eu sou leal à advocacia, eu sou leal à minha trajetória, eu sou leal aos valores que me conduzem a minha vida inteira. E se as pessoas, Zilan, que estavam ao meu lado, se elas esqueceram o propósito pelo qual nós nos unimos, não sou eu que sou desleal. Essa sua resposta é uma resposta complexa e cheia de sutilezas que o nosso telespectador pode não ter entendido. Mas eu não vou lhe provocar agora, não. Eu vou lhe provocar no próximo bloco. Eu queria saber o seguinte: você tem visitado o interior e todos os rincões da Bahia e vendo as necessidades dos advogados e das advogadas. Como é que está? Eu sei que você já tem experiência nisso, porque já está fazendo isso a diversas administrações. Então, quem está fazendo isso agora está apenas se reconhecendo ou conhecendo problemas que você já conhece. O que você acha que é o grande elemento catalisador de sua campanha, de sua pré-campanha, de sua pré-candidatura hoje? A possibilidade da advocacia ser primeiro ouvida, né? A advocacia do interior tem muita carência. Eu tenho rodado a Bahia toda e tenho dito nada para nós sem nós, nada para o interior sem o interior. Então, nós precisamos que o interior seja ouvido. Na minha chapa, minha e de tantos valorosos colegas, nós vamos ter pela primeira vez na história da OAB da Bahia um representante de cada subseção. Hoje não existe. Hoje as subseções com o maior número de advogados... Você já está revolucionando isso, está me dizendo? Eu vou revolucionar tudo, Zilan.
Agora me pergunte, deixa eu lhe fazer uma pergunta meio que provocação. Eu tenho tido alguns estudantes conhecidos que passaram no exame da ordem, alguns, inclusive estagiários nossos passaram, e eu estou vendo as cerimônias de entrega das carteiras, eu não lhe vi nenhuma delas. Você foi boicotada? Esse seu sorriso é meio revelador. Eu rompi com o grupo político, mas eu não renunciei ao cargo de vice-presidente, porque esse cargo, Zilan, é meu por conquista. E aquilo que a vida me deu de bom grado, eu deixo que leve. O que eu conquistei, para tirar, tem que vir na marra, porque de bom grado eu não dou, não. Então, eu não renunciei, continuo vice-presidente, mas com muita dificuldade de exercer a vice-presidência, porque as pessoas confundem, né? O público do privado. Política, pré-campanha é privado. Nós temos que fazer, e eu tenho feito uma pré-campanha utilizando de recursos privados. Mas isso já acontecia antes, eu não tinha lhe visto antes. Não era só do processo de você ter lançado sua candidatura, eu não lhe via antes também, não. Perceba, não, antes eu estava participando. É como se fosse um pouco mais fechado. Não, antes eu estava participando, eu não tinha espaço de fala. Porque, como eu disse, as pessoas gostam do símbolo. Né, do símbolo, está ali, eu não tinha espaço de fala. Sexta-feira Você estava para tirar foto, né? Exatamente, para poder dizer que está ali, que tem pluralidade, tem paridade, está todo mundo ali. E eu tenho dito isso desde 2017, desde 2018 na segunda conferência. Ninguém se engane que o avanço numérico de mulheres na ordem significa paridade. Paridade nós vamos ter agora. E não é graças a uma resolução do Conselho Federal, é graças a Ana Patrícia, que teve coragem de levantar e falar: amigos, se levantem, porque agora nós vamos sentar. A presidente do Tribunal de Ética é uma pessoa muito cara a mim. Sim. E é uma mulher. A mim também muito cara, muito querida. Ela é presidente por influência de quem? O que eu posso lhe assegurar é que ela está na presidência do Tribunal de Ética hoje foi resultado de muito trabalho meu interno para que uma mulher ocupasse aquele espaço. Um trabalho, uma luta para que uma mulher ocupasse aquele espaço. As questões raciais na OAB, como é que são tratadas hoje e como é que você espera que elas sejam tratadas no futuro? Existe hoje um trabalho, né, assim, que eu reputo um trabalho, um grande avanço na questão racial, mas tímido ainda, porque é curioso isso, né, Zilan, que as pessoas têm uma compreensão de que a pauta negra tem que estar limitada à Comissão de Promoção da Igualdade Racial. Como a pauta da mulher, a mulher tem que estar limitada à pauta da Comissão da Mulher. Então... Eu queria chegar no mundo onde a gente não precisasse discutir mais se é negro, se é mulher, se é branco, se é amarelo, mas ainda precisamos e precisamos muito. Então, na nossa proposta, na nossa chapa, nós temos uma pluralidade e uma inclusão da pauta racial, não como bandeira, mas como efetividade, com dirigentes de ordem, com atribuições voltadas para a inclusão racial na nossa gestão, nunca visto na história da OAB. Nós não vamos ter mulheres como símbolo, nós não vamos ter o povo preto como símbolo nem bandeira. Eles vão estar dentro, falando. Nada para nós sem nós. E esse nós inclui, eu fiz essa pergunta também para Carlos Tourinho, que é pré-candidato a vice, sobre a questão do transgênero. Se fala muito na OAB da questão da mulher, se fala muito da questão da cor racial, mas eu vejo poucas discussões na relação do advogado transgênero. Não existe? Existem muitos, inclusive. Nós temos um número considerável, Zilan, de colegas que pedem a mudança do nome, né, social na carteira da OAB, é o número, mas ainda eu reconheço que ainda para a ordem essas pessoas são invisíveis. Eu não sei se nós temos tempo para poder eu te contar uma história rapidinho, posso? Pode, mas não é melhor deixar para o próximo bloco? Vamos deixar, inclusive, porque o telespectador vai gostar de ouvir essa história no próximo bloco. Vou fechar aqui agora, então. Joia. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessa mensagem comercial. É rapidinho para ouvir a história de Ana Patrícia, tá, já?
Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Ana Patrícia Dantas Leão, vice-presidente da OAB atualmente e pré-candidata à presidência. Você ficou, Ana Patrícia, no bloco passado e me contou uma historinha rapidinho. Rapidinho, eu vou contar a história. Em 2018, a Comissão de Direitos Humanos da OAB da Bahia, presidida por Jerônimo Mesquita, propôs a criação da Comissão de Apoio às Pessoas com Deficiência. E a comissão foi aprovada no Conselho e foi criada, e na posse, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, ele queria fazer um grande evento. Então, ele queria um evento para 200 pessoas, depois aumentou para 400, e eu ali... É muito, e depois ele quis para 500, depois ele quis para 800 pessoas. Eu fiz, olha, um evento de posse de comissão para 800 pessoas é complicado, vai ficar vazio. E ele insistiu, fizemos. Eu estou reduzindo a história por conta do tempo. E Zilan foi um dos eventos mais lindos e emocionantes da minha trajetória na OAB. No dia da posse, o espaço de capacidade para 800 pessoas estava completamente tomado por pessoas com deficiência. Nós, da diretoria, tivemos dificuldade de acessar porque o corredor central, os laterais. E acredite, colegas, que são invisíveis porque nós normalmente olhamos para aquilo que é semelhante. Nós temos uma infinidade de carências e demandas e particularidades na advocacia. E por isso, Zilan, que nós queremos mais e diferente. Nós queremos que toda a advocacia esteja representada. Nós vamos ter representação das pessoas com deficiência na nossa chapa em posição de muita importância e destaque. Não é presidente de comissão apenas, é em posição de muita importância. Nós temos uma pluralidade e uma riqueza nesse projeto que é emocionante, porque se nós queremos realmente demonstrar todo o amor que nós temos pela advocacia, e temos muito amor por nossa profissão, Zilan, nós precisamos que as pessoas se sintam contempladas e abraçadas, todas, sem nenhuma exceção, com todas as suas particularidades, com toda a riqueza, todas as diferenças, porque essas diferenças que fazem a OAB ser uma OAB forte. Quanto mais rica do plural, mais forte é a nossa instituição e nós precisamos dessa força. Como é que você consegue tanta serenidade, com tantos enfrentamentos difíceis, como o boicote à sua presidência, a dificuldade até de sentar numa cerimônia? Como é que você consegue ter tanta serenidade? Isso é poder? Eu não sei se é poder, mas assim, eu tenho um foco. E o meu foco é a advocacia. E nenhuma pessoa, para mim, é mais forte ou mais importante que o meu propósito de me doar para a advocacia, porque eu amo a advocacia, Zilan, eu amo a advocacia. E eu tenho a mais absoluta certeza de que nós vamos conseguir devolver, resgatar em cada advogada, em cada advogado, o orgulho de voltar, de dizer assim, eu sou advogado. Sabe aquele orgulho assim, eu sou um advogado, eu sou uma advogada? Nós vamos resgatar. Eu gostaria de ouvir muito isso e, sobretudo, ouvir o nosso telespectador, estudante de Direito, bacharel em Direito, como dizer, eu quero ser advogado e não fazer concurso. Eu gostaria muito de ouvir isso. Mas nós temos uma contribuição muito importante de encantar as pessoas. E nós encantamos com nossa verdade, com nosso coração. Carlos Turil, na entrevista da semana passada, ele me disse uma coisa importante, que é a questão do amor no processo político. O que é que você tem a me dizer sobre esse mesmo elemento? Carlos Tourinho é um companheiro nessa trajetória maravilhoso. Ele é um gigante em todos os sentidos. É extremamente acolhedor. Para mim é uma felicidade tê-lo nesse projeto. E o que ele disse é a síntese do que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo um projeto de amor, por amor à advocacia. Por isso, e seguramente por isso, que eu resisto, Zilan, aos ataques que eu estou recebendo nessa trajetória. Não tem sido fácil, tem sido muito difícil. Mas para cada ataque, uma dose de amor eu tenho recebido de colegas que estão aderindo, estão me abraçando, e eu estou olhando para frente. Eu vou olhar para frente, não para trás, a gente olha para ver os erros, aprender com eles e não repeti-los. Mas minha caminhada é para frente, sempre acompanhada de pessoas que dividem, compartilhem do mesmo propósito que eu, mas sobretudo, viu, Zilan, que sintam amor pela advocacia. Você escolheu como pré-candidato um homem. A outra chapa escolheu como pré-candidata uma mulher, revolucionando ainda mais a revolução que foi por você provocada. Você acha que eles tomaram essa decisão por sua causa? E por que você escolheu um homem como companheiro, e não uma mulher? Bom,
Se foi por mim ou não, assim, os mais indicados a responder são eles, mas assim, eu acredito que sim. Essa sua modéstia é estranha, mas tudo bem, vai, continue. Eu acredito que sim, e acredito também, Zilan, na força do movimento que eu fiz, sabe? Então, assim, foi muito forte. Bom, se não fosse forte, não teria uma mudança de um acordo que foi rompido para o lançamento de uma outra candidatura, né? Foi muito forte. Então, assim, quando eu vejo duas valorosas colegas encabeçando a chapa da situação, eu fico num orgulho muito grande, porque, assim... Deixando claro, obviamente, que também concordo que são duas valorosas candidatas. Sim. Porque não vai deixar a sua vida muito fácil também não, né? E que bom que não vai ser fácil, porque eu quero chegar com conquistas, eu quero chegar com luta. Eu não quero chegar ninguém me colocando, eu não quero ser posto em lugar nenhum. Os lugares que eu ocupei na minha vida, Zilan, todos foram resultado de muita conquista, de muita luta. E se não fosse assim, para mim não teria sentido. Eu vou lutar pela presidência da OAB com o meu melhor e estando lá, se esta for a vontade da advocacia, eu vou lutar, mas sempre pautada no respeito e no amor que eu sinto por minha profissão, para que possamos ter um projeto que devolva para a nossa classe orgulho e que a nossa OAB volte a ser gigante. Agora, a grande complexidade da eleição da OAB é que a maioria dos eleitores hoje é o jovem advogado. O jovem advogado que muitas vezes nem está atuando tanto, nem sofre, digamos assim, as agruras de advogado ser atuante, né? Como é que você está atingindo esses advogados, esse jovem advogado, que é tão importante para as eleições e é tão importante para o futuro da OAB? Zilan, eu tenho uma experiência do início da minha trajetória que para mim é muito forte. Quando eu me formei, eu fui fazer o pagamento, né, da minha carteira para minha inscrição. Naquela época tudo é manual, naturalmente. E eu me recordo que quando eu cheguei na OAB, eu recebi um boleto e eu não tinha condições de pagar aquele boleto. Aí eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu tinha que fazer a inscrição para poder advogar, não tinha um dinheiro. Aí eu pedi para falar com o presidente da OAB. E depois de muitas horas me permitiram falar com o presidente. E eu subi aquela escadaria vermelha, né, da OAB. E quando a gente está se sentindo fragilizado, tudo parece maior do que é, né? Então, assim, eu tenho aquela lembrança, aquela escadaria enorme, eu subindo, me sentindo tão constrangida. E ao chegar na recepção, mais algumas horas para ser atendida. E ao ser atendida, eu falei, né, não tinha condições, e o presidente me disse, mas o que é que eu posso fazer? Eu fiz, eu só quero uma ajuda no parcelamento. Ele chamou uma pessoa, fez, ela está pedindo ajuda, resolva. E aí eu voltei toda feliz que eu ia ter um parcelamento, e quando cheguei lá, eu dei o boleto, a menina me pediu dinheiro. Eu fiz, não, mas vai parcelar. Aí ela olhou para mim e fez, mas não parcela. Eu fiz, não, parcela, porque o presidente disse que parcelava. E aí pedi para chamar aquela pessoa que me acompanhou, e a pessoa disse, não parcela. E eu me lembro que eu fiquei ali naquela tesouraria chorando. Zilan, eu chorava. Eu saí daquela piedade, assim, me sentindo tão pequena. E quando eu tive a oportunidade de ser eleita vice-presidente, a primeira medida que eu tomei, Zilan, é nunca fechar a porta da minha sala. E todas as vezes que uma pessoa vai até a Piedade e se as pessoas todas não sabem onde fica a sede da OAB, fica na Piedade, um local de difícil estacionamento, de difícil acesso. Para mim, uma pessoa um colega advogado, quando vai até a sede da OAB, é porque está sentindo alguma dor. Então, na minha sala, a porta está sempre aberta, eu sempre recebo com um abraço. Hoje passava? Oi? Hoje passava ou não passava? Hoje, nós temos uma política de desconto, né, progressivo para o jovem advogado, mas nós vamos dar mais para o jovem advogado, porque esta pandemia, Zilan, nos obriga a rever e revisitar os planos de oportunidades e de incentivo para a jovem advocacia. E, no momento passado, quando nós não tínhamos pandemia, o desconto progressivo foi uma conquista, foi algo muito importante. Hoje, quando nós temos os fóruns fechados, os jovens advogados sem poder realizar audiências, e é das audiências que eles normalmente sobrevivem, o desconto que foi e ainda é muito importante, ele se mostra insuficiente para acolher o jovem advogado. Então, o jovem precisa de oportunidade, precisa que a OAB compreenda a necessidade de mudar as prioridades. Se em um determinado momento, antes da pandemia, a prioridade era a construção de sede, construção de sala, hoje nós precisamos que as sedes sejam vertidas em espaços da realização de audiências, de atendimento dos clientes, da realização de sustentações orais para aqueles que não dispõem de condições. De nada nos adianta uma sede linda sem funcionalidade atual. Nós precisamos
dar para o jovem advogado ainda mais estímulo para que ele consiga sobreviver e não estar inadimplente. Nós temos hoje um número de inadimplência absurda, Zilan. E a justiça está paralisada. Então, o que o jovem precisa de acolhimento. Por isso que eu contei essa história. Nós precisamos acolher o jovem. O jovem precisa de oportunidade. Nós precisamos pensar, Zilan, em projetos de inserção desses jovens nos escritórios. Precisamos chamar os escritórios para dialogar, né, com a OAB e ver qual caminho nós podemos construir para juntos darmos ao jovem oportunidade. Nós precisamos de capacitação, mas não é uma capacitação, Zilan, que coloque o jovem sentado em sua casa assistindo um curso e ao final receba um certificado. Ao final de um curso de capacitação, este jovem tem que ter a oportunidade de ser inserido em algum espaço de trabalho. Nós precisamos estender a mão ao jovem. Nós precisamos acolher a juventude e não usar a juventude. É isso que nós precisamos. Nós já estamos chegando ao final do programa. Que pena. E eu queria, passou rápido demais para mim, eu queria lhe fazer uma pergunta. Ao final desse período, quando você acabar todas as suas conquistas, seja elas quais forem, como é que você quer que a advocacia se lembre de você? Como uma mulher que lutou, como uma mulher que não aceitou a subserviência, como uma mulher que deu o seu melhor para a advocacia, a profissão que eu amo, e que se o Pai Celestial me der a oportunidade de escolher o que eu vou ser na vida, advogada, e se me der uma outra oportunidade, advogada, e se me disser, mas você vai advogar na Bahia, Ana Patrícia, um lugar onde a justiça é falida e a justiça não respeita a advocacia, aí eu vou querer ser advogada de novo, para continuar lutando e amando essa profissão que me impulsiona a cada dia ser mais e melhor. Eu sou uma pessoa melhor graças à advocacia, Zilan. Eu acho que todas as pessoas merecem viver a advocacia e na Bahia, porque nós somos de luta, nós somos de garra, nós somos de conquista. Ana Patrícia, eu gostaria muito de agradecer sua presença aqui com a gente e fazer uma declaração. Sim. É claro que tenho muito orgulho de ser seu amigo. Muito obrigado. Muito obrigada, Zilan. Voltaremos na próxima semana com mais um assunto de seu interesse. Meu nome é Zilan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Até lá.